Quero compartilhar algo com os irmãos, lá no texto de Mateus 5, 13, 16, texto extremamente conhecido, Sermão da Montanha, né? E depois a gente vai escorrer mais alguns capítulos e alguns versículos também de alguns outros livros. Mas para mim sempre é um prazer estar podendo compartilhar a palavra com vocês. Sei que vocês têm essa... Já vai, então, se eu não me engano, aí começou na pandemia, né, Glauber? Então já estamos aí para 4 anos já, né, de atividade. Então, 5 anos, né? É verdade. Então imagina, 5 anos que provavelmente se teve algum dia que não teve, foram poucos. E olha lá. E eu não sei nem dizer. Mas pelo que eu acompanho, né, pelo WhatsApp, pelo YouTube, tudo, vocês estão bem ativos, né, todos os dias. E eu fico imaginando, são 5 anos tendo leitura da palavra, oração, louvores, e o quanto que isso move o reino espiritual, né? O quanto que vocês são extremamente importantes para a agenda de Deus, né, em tudo aquilo que Ele tem colocado pela sua vontade, né? Então, aqui é Betânia, estou no meio do sertão nordestino, no sertão do Piauí. Não estou muito longe do Glauber, né? Petrolina, ali dá umas 3 horinhas de viagem. De vez em quando a gente tem que ir para lá para pegar voo para ir para outra cidade, que é o mais perto da gente, né? E sempre que eu venho aqui, o Damião, eu nunca estive aqui sem o irmão Damião não estar. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e todos esses anos, né, que vocês estão aí na atividade. E eu escolhi esse texto, assim, porque eu vejo acredito, na verdade, que Deus tem sempre incomodado muito o meu coração a trazer e a elevar níveis de responsabilidade e comprometimento com a fé que a gente professa em Cristo Jesus. Eu acho que eu estou num ambiente onde o testemunho pessoal ele é de extrema importância e o testemunho pessoal ele acaba sendo uma das principais formas de evangelismo, né? A gente sabe que existem várias estratégias de evangelismo no contexto missionário, no contexto da evangelização, mas no meu contexto aqui de estar no meio do sertão nordestino e eu estou indo para quase 10 anos, em março do ano que vem, aqui em Betânia, eu tenho percebido cada vez mais a necessidade de exercer um testemunho comprometido com a fé, assim, mais do que eu fale, mais do que eu pregue, por incrível que pareça, ainda que a mensagem é anunciada através da pregação, e mais do que eu leio, né? Porque nós temos um contexto aqui no sertão do Piauí, principalmente eu tenho propriedade para falar da cidade de Betânia, que uma grande porcentagem dos moradores, e aqui a gente tem em torno aí de talvez 7 a 8 mil moradores, contando com as comunidades, né, sertanejas e quilombolas que a gente tem aqui, a gente tem uma média aí de 70% das pessoas que não sabem ler e escrever aqui em Betânia, né? E é uma grande quantidade de pessoas assim que não teve o acesso devido à escola, até por causa da cultura e de todo o contexto da necessidade do trabalho da roça, da necessidade, né, de trazer o pão para dentro de casa. E aqui a roça é muito forte, né, e o plantio na época do inverno, que é a época da chuva, é muito forte. Então, o milho, o feijão, né, as hortas. Então, a gente tem percebido que existe uma dificuldade muito grande na hora de a gente ter algumas estratégias de evangelismo aqui e propagar o reino de Deus através da leitura, através, às vezes, da pregação, pelo nível de conhecimento das pessoas aqui. Mas uma coisa que não falha é o testemunho pessoal, assim. É o testemunho pessoal. Não falha.
Eu sempre digo que nós somos a Bíblia dessas pessoas que não sabem ler. Elas precisam olhar para nós e ver Jesus Cristo. Elas precisam olhar para nós e ver o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, o que ele ainda vai fazer. Eles precisam olhar para nós e ver em nós as escrituras sagradas, sabe, expostas na nossa face, expostas no nosso comportamento, exposto na nossa forma de viver, desde ir no mercado comprar um pão até ir ao culto da comunidade, ter um tempo de adoração com eles e tudo mais, assim. Mas cada vez mais eu tenho visto e experimentado esse evangelismo pessoal através do testemunho de vida, assim. E são 10 anos aqui que, graças a Deus, a gente tem uma boa leitura do contexto, né, onde a gente está. E cada vez mais isso daqui tem sido um privilégio, né, poder servir em missão transcultural e ver tudo aquilo que Deus tem feito, né, em nós primeiro e depois através de nós, assim. E aí eu quero ler esse texto, até porque, independente de onde a gente esteja, né, no meu contexto sertanejo, quilombola aqui, eu acredito que no de vocês, aonde vocês estão, isso também é uma realidade, né? O testemunho pessoal é de suma importância para que a gente seja a resposta de Cristo na cruz, assim. Aonde a gente for, aonde a gente estiver, o nosso testemunho, ele fala por si só e ele conta muito nas nossas estratégias de evangelização, nossas estratégias de pregação e assim vai. Aí Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus lá com seus discípulos, na verdade com uma grande multidão, ele chega em determinado momento, logo depois das bem-aventuranças, né? Talvez um dos momentos das falas mais famosas de Jesus, mas ele chega com uma segunda fala bem famosa que ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser o sal e não serve para mais nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. E ele continua dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E lendo esses versículos, né, agora que nós fazemos parte da grande família de Deus, a gente precisa realmente entender, né, a influência que nós temos na sociedade que a gente vive. E no contexto de desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a verdade é que a fé que a gente professa em Cristo Jesus é a única fé que exige tudo da gente, né? A gente vai encontrar com várias outras religiões e com vários outros tipos de ensinamentos que sempre tem meio termos e caminhos pela metade, né? Aonde talvez é um pouquinho negociável com o Deus dessa fé, mas a nossa fé não. A nossa fé exige tudo da gente. Exige tempo, exige estudo, exige família, exige trabalho, exige rotina. Então, realmente, assim, é um compromisso, um comprometimento que a gente precisa ter, né? São as renúncias que o Glauber colocou aí. Exige renúncias, né? Todos os dias, em todo momento, em qualquer lugar, vai exigir da gente, né? E ainda assim é a melhor coisa que existe na face da terra, poder ser chamado filho de Deus, ser chamado de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Glória a Deus por tudo isso. Mas aí a gente trazendo, né, um pouquinho desse contexto e de ser sal e luz, né? Nós sabemos aí que o sal, nós sabemos que o sal tem as suas
propriedades, né? E Jesus está nos comparando aí dizendo, né, que nós somos o sal do mundo, o sal da humanidade, onde a gente sabe que o sal ele serve para temperar, para realçar sabor, para preservar também um alimento, né? Mas em todo esse contexto que eu tenho falado, eu entendo que o sal ele só funciona se ele estiver fora do saleiro, né? Porque se ele estiver dentro do saleiro, não vai ser usado para suas propriedades e para o que ele realmente serve. Né? E ainda que estar dentro da igreja é extremamente necessário, importante e também agrada ao coração de Deus, o nosso maior testemunho dificilmente será dado dentro do ambiente do culto, né? Porque dentro do ambiente do culto é muito fácil testemunhar. Dentro do ambiente onde eu estou com pessoas que professam a mesma fé e que também compartilham dos mesmos ensinamentos, pensamentos, acaba sendo muito fácil cumprimentar um irmão, acaba sendo muito fácil dar um abraço em alguém, acaba sendo muito fácil levantar as mãos no meio de uma canção ou dobrar os joelhos num momento de oração, acaba realmente sendo muito fácil. Mas assim como o sal, ele realmente só vai ter a sua função ativa fora da onde ele é armazenado, na fé cristã do mesmo jeito. Eu acredito que a igreja, ela é para o ambiente, né, do templo, o ambiente das quatro paredes, e eu falo isso com propriedade por pastorear uma igreja aqui, que tem um templo, e por apoiar o pastor Sebastião na outra igreja que também é um templo, que também é um local. Mas eu tenho visto que cada vez mais estar dentro do ambiente do templo, ele simplesmente me fortalece para que eu viva a fé fora do templo, né? Para que eu viva de forma testemunhando o que eu aprendi dentro para viver lá fora, para o que eu consegui como ter de comunhão dentro, para ser fortalecido e viver do lado de fora. Né? Nós aqui em Betânia somos em torno de... Agora que cada comunidade foi separada, antes as comunidades às vezes eram 3, 4 comunidades numa só e tinha um nome só, aí eram 34 comunidades. Hoje cada comunidade ela foi separada, foi organizada, cada uma com o seu nome, e hoje nós somos em torno de 89 comunidades, né, em Betânia do Piauí. Hoje nós temos igreja plantada em 9 dessas comunidades. Glória a Deus por tudo isso. E queremos continuar avançando. Mas a gente tem visto cada vez mais, assim, realmente, vou parecer repetitivo, mas nós temos visto cada vez mais quão o nosso testemunho de vida fora do ambiente da igreja, fora do ambiente do templo, fora do ambiente das quatro paredes, ele é essencial para que haja um olhar das pessoas e desejem o que a gente tem. Né? Ainda vou falar um pouquinho sobre isso até no texto de João, mas só para a gente iniciar na questão do sal, né? Jesus está nos chamando para dar sentido, porque temperar é dar sentido ao alimento. Quando a gente faz lá o nosso alimento e a gente não coloca sal, ainda que a gente sinta o sabor da comida, ela não é tão prazerosa, porque a gente acabou não dando tanto sentido àquele alimento, ao arroz, ao feijão, à carne, ao ovo, ou seja lá o que for que a gente for temperar. E realmente acabo entendendo que Jesus nos chamou para trazer sentido a essa humanidade. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E o engraçado é isso, né? Que nós somos o sal da terra e não o sal da igreja, né? Ou nós somos a luz do mundo e não a luz do templo, né? Então, é cada vez mais entendendo a necessidade, sim, da igreja, da importância da comunhão dos santos, da importância de cultuar a Deus. Isso é extremamente importante, primordial, e a gente vai fazer isso em comunhão com os filhos de Deus, com os santos de Deus. Mas Jesus está nos chamando para ser o sal da humanidade, aquele que traz sentido a tudo aquilo que ele criou, traz sentido à sua própria criação. Né?
E a gente entende que o sal ele tem a função de preservar, e ele tem a função de realçar também os sabores, que é trazer o sentido para o alimento. E na questão de preservar, eu vou buscar talvez aí em alguns, talvez lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, se eu não me engano, no capítulo 2 ou no capítulo 3, onde ele vai dizer o seguinte, que a probabilidade, talvez, de Cristo não ter voltado ainda para buscar a sua igreja é porque ele age com extrema paciência a fim de que todos se salvem, a fim de que todos tenham um encontro verdadeiro com ele. E se tem uma forma que ele fala em 2 Pedro, né? A segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai falar que existe uma forma de apressar a vinda do Criador, né? De apressar a vinda de Jesus, a fim de que a gente possa estar sempre dizendo Maranata, hora vem Senhor Jesus, e de apressar. E se existe uma forma de apressar, eu entendo que também existe uma forma de atrasar, né? E quem nós estamos sendo, né? O que nós estamos fazendo? Sendo que ele tem nos chamado para apressar a volta dele. E aí ele diz, né, o qual nós somos as pessoas que estão preservando a humanidade. O sal, ele preserva o alimento, né? Aqui no sertão, o pessoal faz muito a carne do sol, a carne de sol, né? A carne seca. Só que para fazer a carne seca tem que colocar sal na carne. E aí coloca para o sol. Se você não colocar um sal na carne e você jogar essa carne no sol, a carne em poucas horas vai estragar. Mas ela com sal ali, ela permanece, né, com as suas características, ainda na verdade, ousa dizer, fica mais gostosa ainda, porque a carne seca é muito boa. Oh, Jesus, é muito bom. Comida nordestina é a melhor que tem na face da terra. E aí, preserva a carne, né? E aí, realmente, Jesus está nos chamando para preservar a humanidade, porque se não fosse pela graça e a misericórdia de Cristo Jesus, através das nossas vidas e através do testemunho que ele nos chama para dar fora do ambiente do culto, fora do ambiente do templo, fora do ambiente das quatro paredes, as pessoas já estariam condenadas, já estariam perdidas, ele já talvez teria voltado e milhares e milhares e milhares de pessoas seriam lançados no fogo eterno. Mas porque nós estamos aqui sendo sal da terra, preservando a humanidade, ele tem aguardado ansiosamente, né? Ele tem aguardado o momento certo para voltar para buscar a sua igreja. E ele vai vir, independente de quando, de como, ele vem. Amém? Ele vem. E aí, continua dizendo a luz do mundo, né? E a luz, ela serve para iluminar o ambiente, ela serve para mostrar direção, como um farol. E entendo que a luz, ela não é feita para ser vista, né? Mesmo você pegar um celular e uma lanterna e ligar a lanterna e olhar para a luz dela, o quanto que incomoda os olhos e o quanto que machuca. Mas a luz, ela não serve para ser vista, mas a luz, ela serve para se fazer ver, né? Então, Jesus, em nenhum momento, está nos chamando para que as pessoas olhem para nós e encontrem resposta em nós, mas que ela olhe para nós como um farol para enxergar a direção para onde elas têm que ir. Então, além de sermos sal, que traz sentido, que preserva, que traz sabor, né, nós somos a luz, o qual Jesus é a própria luz e compartilha da sua luz conosco para que a gente ilumine a direção, ilumine o caminho das pessoas que ainda estão no meio da escuridão. Ou seja, a luz, ela não serve para ser vista, mas ela serve para se fazer ver. Por isso que ele fala que não dá para esconder uma cidade
em cima de um monte, porque a luz natural das estrelas, da lua, ilumina aquele lugar, ou a luz artificial que tiver naquela cidade ilumina a tal ponto de que quem está abaixo enxerga. Porque a luz ela não serve para estar debaixo de uma mesa ou estar debaixo de um lugar escondido. Então ela não vai cumprir com a sua função. Aí, Jesus, lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, eu vou abrir aqui. Ele vai dizer, né? Ele mesmo vai falar: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus apenas está compartilhando, né, a sua luz com a gente. Ele é realmente o sol da manhã, e a gente talvez faz só a função da lua, né? A lua, que é um grande satélite que pega emprestado a luz do sol para iluminar a escuridão durante a noite. E é como se nós fôssemos isso, né? A grande luz é o Senhor, mas ele decidiu compartilhar a luz que ele é conosco, para que os outros enxerguem, para que os outros tenham direção, para que os outros tenham um caminho para ir, para que não permaneçam mais na escuridão. E aí, existe uma pergunta que em João, no capítulo 15, no versículo 18 e no versículo 19, diz o seguinte: se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Existe uma pergunta, né? O que o mundo pensa da gente? O que o mundo pensa de nós? E a verdade é que, conforme o texto aqui de João diz, o mundo ele tem dois pensamentos ao nosso respeito. O primeiro é o que a gente deseja que isso aconteça, que é quando eles olham para nós, eles vão desejar ter aquilo que nós temos, e eles não sabem o que é, mas nós sabemos que é a salvação e ser filho de Deus. Ou eles vão olhar para nós e eles vão nos odiar. É o que João está falando aqui. Se o mundo odeia vocês, vocês precisam lembrar que primeiro o mundo me odiou, Jesus falando. Então não ache que por eu ter sido odiado, Jesus falando, vocês também não serão. Porque agora vocês compartilham da mesma luz que eu tenho. E ele continua: se vocês pertencessem a este mundo, e até o tema que eu coloquei na mensagem é eu não sou daqui, porque realmente a partir de Cristo nós não somos. E ele continua dizendo, porque se vocês fossem desse mundo, e é ele mesmo que está falando, não sou eu, o mundo amaria vocês porque vocês pertenciam a ele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Porque nós não somos mais parecidos com o sistema do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos parecidos de como o mundo funciona, né? João vai deixar isso cada vez mais enfatizado nas palavras de Jesus, né? Jesus sempre dizendo: vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo, assim como eu não pertenço. Eu estou aqui entre vocês, mas eu estou voltando para o meu Pai. E eu pedi ao Pai que me desse vocês. Agora vocês são meus. E como vocês agora são meus, vocês são um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, olha só o que ele está fazendo, o que Jesus está fazendo.
Ele está nos entregando uma responsabilidade, um comprometimento por aquilo que ele nos deu, dizendo: vocês agora me pertencem, vocês agora são um comigo, da mesma forma que eu sou um com o Pai. Então, olha a proximidade que vocês têm com o Pai agora, porque vocês são um comigo. E aí ele continua dizendo: então, quais são os dois pensamentos do mundo sobre nós? Ou eles vão querer ter o que nós temos, ou eles vão nos odiar. E eu confesso a vocês que em 10 anos servindo aqui no Sertão em Missões, em vários momentos, para a glória de Deus, eu pude experimentar as pessoas olharem para nós e desejarem o que nós temos. E hoje caminham conosco, glória a Deus por isso. Mas em diversos momentos eu também pude observar e pude sentir na pele o ódio das pessoas, porque nós não compartilhamos do mesmo plano mundano que eles vivem. Nós fomos odiados em comunidades, nós fomos odiados em casas, em entrar em alguns lares, nós somos odiados e até hoje, às vezes, olhamos para algumas casas, olhamos para algumas famílias, o qual eles não nos querem por perto. Mas Jesus nunca falou que seria fácil, Jesus nunca falou que seria todos os dias uma vitória, que todos os dias as pessoas entregariam o seu coração, sabe? E ainda que haja um sofrimento assim por parte dos missionários, dos pastores, da liderança, ele já tinha deixado avisado que o mundo vai odiar a gente. Vai odiar. E talvez, não sei se vocês estão acompanhando, eu amo esporte e tenho acompanhado aí algumas... o Brasil não está indo muito bem assim, né? Mas eu tenho acompanhado aí alguns esportes na Olimpíadas. E a Olimpíada já iniciou com tanta coisa, né? Relacionado à expressão de como o mundo enxerga a fé cristã. O ódio que o mundo e que as pessoas que não querem a Deus olham para a gente com um olhar de desprezo e com um olhar de ódio. Nós vimos aí na própria abertura, né, das Olimpíadas, o ódio pela fé cristã. Mas a verdade é que Jesus já havia nos avisado que o mundo nos odiaria, né? E aí ele diz, né, lá em João 17, do versículo 11 ao 18, é o que eu acabei de falar, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. E nós não fazemos as coisas para que a gente seja visto. Mas a gente não pode negar que as pessoas estão olhando para nós. Nós não nos esforçamos para que as pessoas olhem para nós, mas nós não podemos negar que eles olham para nós e eles estão observando tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a forma como a gente anda, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente vive a vida. Por isso que eu tenho falado de sempre estar elevando o nível de comprometimento com a fé que a gente professa, principalmente nos testemunhos da vida ordinária, do dia a dia, do nosso cotidiano. Porque a verdade é que a vida ela não é extraordinária o tempo todo. Ela não é maravilhosa o tempo todo. Ela não é, sabe, de milagres o tempo todo. Ela não é de sinais o tempo todo. Mas a verdade é que a vida ela é comum. O dia ele é comum. As pessoas estão nos olhando não por causa da Bíblia debaixo do braço ou por causa da roupa que a gente veste no momento que a gente para um culto, mas ela nos olha enquanto a gente compra um pão. Eles nos olham enquanto a gente, né, se encontra na praça. Eles nos olham enquanto a gente caminha com os nossos filhos, passeia com os nossos filhos, fazemos exercício numa academia ou em tudo o que a gente faz, as pessoas estão olhando para nós, porque ou elas desejam o que nós temos, ou elas cada vez mais têm alimentado um ódio por nós, porque nós não compartilhamos o que o mundo tem para nos oferecer. Mas nós vivemos
com aquilo que Jesus já nos deu, com aquilo que Jesus já nos ofereceu, que tem cada vez mais entregado nas nossas mãos. Então, as perguntas são, né? O que o mundo pensa de nós? E se o mundo pensa de nós, então a quem nós pertencemos e para que nós pertencemos a ele, né? Em João 17, do 18 ao 26, eu quero ler. Desculpa a tosse, que aqui a gente também está com um surto de gripe. Graças a Deus estou melhor. Semana passada estava bem mais complicadinho, mas glória a Deus já estou melhor. João 17, no versículo, a partir do versículo 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós não nos enviamos, ele nos enviou. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que têm me dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram quem tu me enviaste. E eu lhe tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor que tu me amaste possa estar neles, e eu neles. Então, olha só, eu sei que os irmãos já leram esse texto várias vezes, eu também já li, mas toda vez que eu deparo com essa leitura, com esse texto, eu vejo a extrema importância e a extrema responsabilidade que nós temos com a fé em Cristo Jesus. Olha só o que ele está fazendo com a gente. Ele está nos colocando a uma posição que ele é merecedor e não nós. Uma posição de filho que ele é filho perfeito. Mas cada vez eu tenho mais entendido que a vontade do Pai para mim, para vocês, é que a gente seja parecido com o seu único filho. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai. Deus quer olhar para nós e não ver o Binho, não ver o Glauber, não ver a Eline, não ver o Damião. Deus, Pai, quer olhar para nós e ver o próprio Cristo em nós. É como um casamento mesmo, né? É a soma maluca de 1 mais 1 que dá 1. Porque o casamento para Deus é isso. O matrimônio, né, o sagrado matrimônio é isso para Deus. Deus olha para mim e não me enxerga. Ele olha para mim e vê minha esposa. Ele olha para minha esposa e não apenas enxerga ela, mas ele olha para minha esposa e me vê. E é a mesma forma que Deus nos vê através do sacrifício de Cristo. Quando ele olha para nós, ele vê o sangue vertido em nós, que nos purificou, que nos trouxe de volta, que restabeleceu a imagem de Deus em nós novamente. Por isso que nós pertencemos a alguém, e a quem nós pertencemos, nós anunciamos. Para quê? Para que todos aqueles que olhem para nós, para que todos aqueles que caminham conosco, possam ver, experimentar daquilo que Jesus já fez por nós na cruz, né? Nós pertencemos a Ele para que nos tornemos um com Ele. Dessa forma, o mundo não vai nos ver, mas agora vai ver Ele através de nós. E eu tenho entendido, amados, que nós não precisamos de mais nada. Assim. Nós não precisamos de mais nada que a gente possa criar, oferecer de nós mesmos, né? Mas a verdade é que nós precisamos de tudo ainda que venha por parte dele.
E ele tem nos dado tudo, tudo, tudo. Ele tem nos dado tudo. E é um privilégio, amados, a gente poder, sabe, compartilhar deste sentimento e compartilhar dessa palavra e ver mais uma vez, né, o que Jesus está fazendo com a gente. O que Jesus está fazendo com a sua igreja. E qual que é o seu plano para tudo isso, né? E confesso aos irmãos, assim, que nesses 10 anos aqui no Sertão, em diversos momentos, assim, eu parei, pensei, refleti, em alguns momentos cansado, sabe? Por não ter respostas por parte das pessoas que a gente às vezes espera respostas, né? Porque a verdade é que, para a gente que vive no campo missionário, ainda que não seja a forma mais correta de pensar, mas o sucesso missionário é quando a gente consegue deixar uma igreja, sabe, numa comunidade e os próprios moradores daquela comunidade exercerem liderança, exercerem pastoreio sobre eles mesmos. Isso acaba sendo o desejo do coração de todo missionário, né? De você conseguir, de alguma forma, passar tudo aquilo que você tem vivido, aprendido, experimentado em Deus, e eles vivam, sintam, experimentem aquilo que o que nós estamos vivendo. E por várias vezes, sabe, desejamos voltar para a nossa casa antiga, né? Por várias vezes desejamos não abandonar a fé, mas abandonar o trabalho em si, por não obter as respostas, o qual nós julgamos ser necessário ouvir. E cada vez mais eu tenho entendido que, independente de quantas pessoas conheceram a Jesus através, sabe, de nós, estar num ambiente em obediência a Ele, que cada vez mais eu tenho entendido que estar aonde Ele mandou a gente estar. Talvez a gente não entenda agora, talvez a gente não compreenda, sabe, pela ausência de respostas das pessoas, mas estar no ambiente onde ele mandou a gente estar vale muito a pena. Talvez não será por aquilo que a gente pregue, talvez não será por aquilo das estratégias que a gente cria para evangelismo, talvez não vai ser, sabe, pelo muito falar ou pelos eventos que são feitos, mas só de estar no ambiente aonde ele mandou a gente estar já vale muito a pena. Acho que a obediência tem sido a chave, né? A obediência tem sido a resposta para tudo isso, né? E eu quero terminar aqui essa mensagem dizendo isso, né? Para que a gente possa cada vez mais estar elevando o nosso nível de comprometimento com a fé que a gente tem. Porque não tem nada a ver com a gente, sabe, amados? Não tem nada a ver com o que a gente pode receber de Deus ou receber do próximo, mas a que a nossa vida ela seja vivida, sabe? Testemunhando o sacrifício de Cristo por toda a humanidade. E aí eu volto, Betânia do Piauí, 70% das pessoas não sabem ler e escrever e não vai adiantar, amados.
só se Jesus quiser fazer e ele pode fazer. Mas e muitas vezes não vai adiantar, e a gente já fez isso várias vezes. A gente pegar uma Bíblia bonita dessa e entregar na mão das pessoas, porque elas não sabem ler. Elas não sabem o que está acontecendo. E se elas não lerem, isso daqui apenas se torna um livro para elas. Agora, elas estão olhando para nós. Elas estão olhando para nós. Amanhã cedo, no que você for fazer, no que eu for fazer, elas vão estar olhando para nós. Não para ver alguma coisa que a gente tem de bom para oferecer por nós mesmos, mas elas estão olhando para nós por causa do testemunho que a gente entrega todos os dias, em todos os lugares, independente daquilo que a gente faz. Nós temos uma responsabilidade absurda. Absurda. Nós temos, sabe, um comprometimento absurdo. E cada vez mais isso tem me apertado, cada vez mais isso tem me, sabe, me colocado numa posição de entender que não é aquilo que eu faço por mim mesmo, pelas minhas características, pelos meus talentos ou pelos meus dons, não. Mas é por aquilo que ele já fez. E eu preciso estar nesse ambiente de obediência, estar nesse ambiente de comprometimento com a fé, testemunhando quem é o meu Pai, a quem eu pertenço. João, nas suas cartas, vai dizer isso de forma explícita. Ou nós seremos filhos de Deus, ou nós seremos reconhecidos como filhos do diabo. João, ele vai pegar essas características e sempre contrapor uma a outra. Aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é luz, aquilo que é trevas, aquilo que é santo, aquilo que é pecado. Quem pertence a Deus e quem pertence ao diabo. E aí ele vai dizer, ao olhar para vocês, eles saberão a que Pai vocês pertencem. A que Deus vocês servem. A que Senhor vocês professam. A que Senhor vocês clamam. Sabe, amado, 2020, na pandemia, nós falamos aí bastante sobre a volta de Jesus. Nós falamos muito sobre o final dos tempos, porque o momento pedia isso, né? O momento clamava por isso, porque as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam perdidas no meio de uma pandemia, sem ter as respostas necessárias para entender, será que agora que ele vem, será que não é? Mas as pessoas às vezes estavam buscando a volta de Cristo pelo medo da morte física, né? Ou por causa do medo de perder um ente querido, mas já se passaram quase 5 anos da pandemia. E a verdade, amados, que eu tenho cada vez mais sentido, entendido, né? Porque se nos tempos de Paulo, eles mesmos já estavam vivendo a certeza do retorno iminente de Jesus Cristo, todos, amados, os apóstolos viveram com a certeza do retorno iminente de Jesus nos tempos deles. Não voltou. Todos os pais da igreja tinham a certeza da volta de Cristo no seu tempo. Não voltou. Todos os reformadores acreditavam que Jesus voltaria no seu tempo e não voltou, porque nós não viveríamos da mesma forma, porque nós não também esperaríamos o nosso tempo, o retorno do nosso Rei, o retorno do nosso Senhor. Então, amados, cada vez mais a nossa vida, a nossa conduta de vida, do dia comum, do dia a dia, do nosso testemunho, vai servir sim para que apresse o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade, a que nós foi confiada, a nós foi dado. Acredito que eu já falei isso aqui uma vez, e eu realmente acredito num último mover mundial, né? Um último avivamento, uma última manifestação ao qual transforma a sociedade.
política, tem sinais e milagres e maravilhas no meio da igreja. E eu acredito muito nisso, mas eu acredito também em 3 tipos de pessoas que vão viver isso. Aquelas pessoas que estarão de fora observando tudo isso acontecendo e às vezes não entendendo o que está acontecendo. Aquelas pessoas que estarão dentro e que receberão, sabe? E que participarão de tudo isso, e eu também quero estar ali. Mas eu acredito, amados, que terá também o 3º tipo de pessoas, que são peças fundamentais para o grande avivamento do Senhor. São peças fundamentais para que aconteça o avivamento do Senhor. E Deus tem nos chamado para ser essas peças fundamentais debaixo da obediência dele, para que esse grande avivamento, esse último mover, venha acontecer. Eu quero fazer parte de tudo isso, mas como peça fundamental. E não tem nada a ver comigo, mas tem a ver em ser usado por Deus, assim como os apóstolos foram, assim como os discípulos foram, e se necessário for, nós morreremos por causa de Cristo, nós, sofreremos por causa de Cristo, nós não abandonaremos, nós não olharemos para trás, porque nós sabemos a quem pertencemos e sabemos o lugar que nos espera e sabemos o que está preparado para nós, que é muito melhor que tudo isso, amados. Eu acabei de ter meu 3º filho e é incrível, é maravilhoso, sabe? Ser casado é maravilhoso, ter filhos é maravilhoso, poder servir no sertão do Piauí é maravilhoso, mas nada se compara ao que nós temos com Ele, nada se compara ao amor que Ele tem por nós, nada se compara àquilo que nós podemos entregar para Ele, amados. Tudo é muito bom que Ele tem nos dado, mas nada se compara, nada. Que a gente deseje, sabe, ardentemente no nosso coração o retorno dele, que a gente deseje ardentemente, sabe, no nosso coração, na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa conduta de vida, sabe, aquilo que ele já tem nos dado. A sua presença, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sendo palpável, tocado todos os dias. E que a gente possa viver uma vida assim, testemunhando. Uma vida assim, sabe? Todos os dias. Tem dias que são melhores que os outros, tem dias que são piores que os outros. Mas independente de como é o dia, nós estamos obedecendo, testemunhando, sendo o sal da terra, trazendo sentido para a humanidade, preservando a humanidade para Cristo, sendo a luz do mundo, fazendo para que eles enxerguem a Cristo como um farol. Até porque a luz, ela inicia em nós. A luz, ela serve primeiro para nós, para depois servir para o próximo. Porque quanto mais luz entra dentro de mim, ou seja, quanto mais de Jesus eu tenho, mais o meu ser é clareado. E quanto mais o meu ser é clareado, mais eu sou purificado, mas também cada vez mais eu consigo enxergar as pequenas falhas que eu tenho, que às vezes eu não via. Porque a luz entrou. E quanto mais luz entra, mais luz eu preciso. Quanto mais de Jesus eu tenho, mais eu entendo que mais dele eu preciso. Porque quanto mais Jesus vai entrando em nós, mais a gente vai percebendo o quanto nós estávamos distante dele. O quanto nós estávamos longe dele. Então, quanto mais de Cristo nós temos, mais de Cristo nós vamos precisar ter. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Para que a gente, então, seja usado em toda a sua agenda. Deus tem uma agenda, amado. E ele, por incrível que pareça, ele ama compartilhar comigo e com você essa agenda. A fim de que às vezes seja resposta fora da nossa casa, fora da nossa igreja, aonde a gente estiver. A gente testemunhe do amor de Cristo. E para que a gente seja as escrituras daqueles que não sabem ler. Para que a gente seja a luz do mundo e o sal da terra. Amém, amados? É isso. Para que a gente possa elevar o nosso nível de comprometimento com a fé que a gente professa em Cristo Jesus. Glória a Deus por tudo isso. Amém.